É muito comum começarmos uma atividade super animados, com um planejamento maravilhoso, mas o problema é que na maioria das vezes, passado pouco tempo, a gente se perde nesse planejamento. E por que isso acontece e como contornar essa problemática? É justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vamos embora! Não sei se já aconteceu com vocês, mas é bem comum a gente se planejar, montar um cronograma de estudos maravilhoso, colocar tudo que tem que fazer ao longo da semana, os horários direitinho, mas na hora de cumprir isso, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa e vai acumulando as tarefas, e quando chega no final da semana a gente vê que não cumpriu tudo aquilo que precisava, né? E esse é um fenômeno que é comum não somente no mundo dos estudos, no mundo do vestibular, da faculdade, mas também é um fenômeno que vai estar presente em outras diversas áreas da vida, porque ele é essencialmente humano. E uma das razões disso é que nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a uma série de vieses na hora de nos planejar. E tem um exemplo muito bom que eu gosto de utilizar para ilustrar isso, que é apresentado pelo Daniel Kahneman. E para quem não sabe, o Daniel Kahneman é um cara inteligentíssimo, já ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelas suas contribuições na área da economia comportamental. E ele estuda heurísticas, vieses, tomadas de decisão, julgamento, enfim. O Kahneman, então, ele era de Israel e o Ministério da Educação desse país pediu que ele escrevesse um material didático acerca de formação de juízos, tomadas de decisão, para conseguir instruir os alunos do país nesse assunto. E então ele vai reunir um grupo com pessoas muito conhecedoras da área, com estudiosos, então vai reunir alguns dos seus alunos, outras pessoas que entendem muito de educação, e eles vão compor essa força-tarefa para compor esse material didático, então. E eles vão se reunir toda sexta-feira ali, e iam escrevendo esse material aos pouquinhos. Depois de um longo ano, eles viram que tinham conseguido avançar bastante, tinham conseguido escrever vários capítulos, tinham conseguido experimentar algumas de suas ideias em alunos da vida real e viram que estavam no caminho certo. E nesse período, o Kahneman resolveu fazer um experimento e perguntou para todo mundo assim: quanto tempo vocês acham que a gente ainda vai demorar para conseguir terminar essa tarefa? E todo mundo escreveu o que eles achavam no papel. E o Kahneman foi pegando os papeizinhos e escrevendo no quadro quanto tempo cada um achava. E o resultado variou ali entre 1 ano e meio, 2 anos e meio que cada um achava. E olha só, dentro desse grupo tinha um cara que já tinha composto outros grupos que escreviam materiais didáticos, e o Kahneman então perguntou para ele, falou assim: do seu conhecimento aí dos grupos que você já observou, quanto tempo eles demoram para conseguir terminar de compor o material didático? E o cara falou assim, ele mesmo ficou surpreso na hora, e falou que uma parte substancial, na verdade, nem chegava a terminar de escrever, não conseguia, desistia antes. E o Kahneman perguntou: mais ou menos quantos por cento chegam a desistir? E ele falou algo em torno de 40%. E o Kahneman novamente perguntou para ele: dos que continuam, quanto tempo eles demoram? E o cara se surpreendeu com sua resposta novamente e disse que ninguém tinha conseguido terminar antes de 7 anos. E também não conseguia pensar em ninguém que demorou mais que 10, então seria algo em torno de 7, 10 anos. E esse mesmo cara tinha colocado ali no papelzinho um valor, uma estimativa de tempo muito menor. Só como ele não tinha parado para pensar nesses outros casos, ele fez um julgamento precipitado do tempo que eles demorariam, E o pessoal que compunha o grupo ficou um pouco chateado com isso, Falou: nossa, já gastamos 1 ano da nossa vida nesse projeto, que a gente ainda vai ter que demorar mais 7 anos. E eles meio que ignoraram isso, Falaram: ah, não, a gente é diferente, a gente vai gastar menos tempo. A gente não vai ficar 10 anos escrevendo material didático. E ignoraram isso, Jogaram para debaixo do tapete e continuaram escrevendo material didático. Sabe qual foi o resultado? Eles demoraram 8 anos, mais 8 anos, para terminar de escrever o material didático. Nesse aí, aconteceu uma série de coisas. O Daniel Kahneman, por exemplo, deixou a equipe, O cara ficar 7 anos escrevendo material didático é muita coisa. Ele desistiu no meio do caminho, tiveram algumas confusões sobre burocracia e tal, demoraram um tempasso. Sendo que boa parte deles, o que tinha sido mais pessimista, tinha achado que eles iam demorar 2 anos e meio. Então percebam nessa história, prestem muita atenção no que eu acabei de falar com vocês, que é agora que a gente vai tirar alguns ensinamentos dela. E o que a gente pode tirar dessa história toda, Por que eu estou contando isso para vocês? A gente pode tirar 3 ensinamentos principais disso tudo e eu vou conectando cada um deles ao vestibular, beleza? Então o primeiro ponto que a gente pode extrair dessa história que é muito importante é a gente perceber a relevância de ter uma visão externa. O segundo é o problema da falácia do planejamento. E o terceiro é a gente perceber a cegueira induzida. Eu vou falar sobre cada um deles agora. E o que seria essa questão da visão externa que eu estou trazendo aqui para vocês? Para a gente entender ela, eu tenho que primeiro contrastá-la com outro tipo de visão,
que seria a visão interna. Ambas são formas que a gente tem de conseguir gerir os nossos projetos. Olha só, uma visão interna seria uma na qual a gente pega nossas experiências passadas e utiliza ela para projetar o futuro. Vou trazer um exemplo. Como que a gente observou isso na história? Eles viram que em um ano eles tinham conseguido escrever X capítulos do livro, falaram, olha só, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai conseguir terminar de escrever o material didático em 2 anos e meio, 1 ano e meio. Esse seria o tipo de visão interna. Pega a coisa que aconteceu no passado e usa para projetar o futuro. O problema desse tipo de visão é que ela desconsidera as incógnitas desconhecidas. E o que seriam essas incógnitas desconhecidas? Seriam eventos que você não está ciente de que vai acontecer e que geralmente ocorrem. Então, por exemplo, eles poderiam enfrentar problemas com burocracia, alguns participantes podiam passar por problemas pessoais, como por exemplo divórcio, e isso vai trabalhar a produção. Então eles poderiam passar por uma série de fatores que eles desconheceriam, que geralmente acontece, e por isso o andamento do projeto seria prejudicado. E esse que é o problema da visão interna. Você não considera as incógnitas desconhecidas. E como que a gente vê isso, por exemplo, nos estudos? É a pessoa que pensa o seguinte, ela fala assim, quanto tempo será que eu vou demorar para estudar todos os módulos desse cursinho? Vamos pensar no cursinho online, como por exemplo eu estava pelo quadro. Eu falei assim, eu demorei 1 mês para estudar um módulo, são 9 módulos, eu vou demorar 9 meses então para acabar tudo. Essa seria uma visão interna para a gente conseguir projetar o progresso. Perfeito? E essa visão é problemática, por quê mesmo? Porque ela desconsidera as incógnitas desconhecidas. Perfeito. Segura essa ideia que eu vou falar agora sobre a visão externa. O que seria ela? O que seria? A gente vai utilizar, na verdade, taxas base. O que é uma taxa base? Você utilizar a estatística a seu favor. Então, foi justamente o que eles fizeram quando perguntaram o que o especialista se lembrava. Ele falou assim, olha só, quanto tempo os grupos geralmente demoravam para terminar esse projeto? Aí ele falou, geralmente demoravam 7, 10 anos, mais ou menos. Então, ou seja, eles pegaram as estatísticas dos outros grupos, do que já tinha acontecido, e utilizavam ela como uma base, utilizavam essa taxa como uma base para prever quanto tempo eles deveriam gastar. E é isso justamente que eles deveriam ter feito. Mas o que eles fizeram? Eles ignoraram essa taxa base. E a gente tem que perceber o seguinte, se a gente quer fazer um planejamento realista nos estudos, a gente tem que saber utilizar essas taxas bases a nosso favor. E como que a gente poderia aplicar isso no estudo? Por exemplo, voltando ao que eu tinha falado, a gente quer estimar quanto tempo a gente vai gastar para estudar todos os módulos do cursinho, ou todas as apostilas, por exemplo. Pergunta para um professor, ou pergunta para os estudantes, fala, olha só, quanto tempo as pessoas geralmente demoram para estudar todos esses capítulos aqui? Quanto tempo essas pessoas geralmente demoram para estudar todos esses módulos do curso? A pessoa fala assim, geralmente eles demoram 12 meses. Aí você fala, geralmente demoram 12 meses, quanto tempo mais ou menos eles estudam por dia? Aí fala, algo em torno de 4. Aí você fala assim, tá. Se as pessoas estavam 4, né? Eu estudo mais ou menos 8 horas por dia, então eu posso supor que eu vou ser um pouquinho mais rápido. Então se todo mundo demora 12 meses, eu posso demorar 9, 8 meses. Ou seja, você vai pegar uma taxa base, aquilo que geralmente é feito e que é observado, e vai ajustar essa taxa àquilo que você observa na sua realidade. Então você parte de uma média e vai ajustá-la para mais ou para menos a partir da sua situação. Acredita em mim, isso é o que Daniel Kahneman apresenta e tende a tornar o seu planejamento muito mais preciso no que tange a prazo. Sério mesmo. Quando a gente começa a utilizar essas taxas bases e ajusta elas, a gente tende a conseguir um planejamento muito mais realista do que simplesmente olhar quanto que eu avancei até hoje, vamos fazer uma média aqui, quanto tempo eu vou demorar. Isso tende a não funcionar tão bem, beleza? Então utilizem-se da visão externa, assim como os escritores do livro deveriam ter feito. Perfeito? O segundo ponto que a gente pode extrair dessa história é perceber o problema da falácia do planejamento. E o que é essa falácia? É basicamente a gente se planejar considerando sempre as condições mais otimistas, né? Então a gente tem essa visão super otimista esperando que nosso planejamento funcione nas condições ideais, nas condições perfeitas. E como a gente bem sabe, na maioria das vezes o que ocorre na verdade é que a gente não está nas condições perfeitas, a gente não está nas condições ideais. E se você se planejar esperando que tudo ocorra perfeitamente bem, provavelmente vai dar errado. Foi justamente o que esses pesquisadores tinham feito na história que eu contei, lembra? Eles acharam que ia demorar 1 ano e meio, 2 anos e meio. Por quê? Porque eles desconsideraram que poderiam encontrar problemas no meio do caminho, desconsideraram a burocracia que iam enfrentar, desconsideraram possíveis problemas pessoais, etc. E como que a gente pode observar isso nos estudos, por exemplo? É aquela pessoa que fala assim, vamos fazer meu planejamento semanal aqui. Eu vou gastar aqui segunda-feira, vou gastar 4 horas para estudar essa matéria. Nessas 4 horas eu acho que dá tempo de eu assistir essa videoaula aqui e fazer essa lista de exercícios.
Só que a pessoa faz isso considerando as condições ideais, né? Ela acha que não vai dar tudo certo, aí ela desconsidera o tempo que ela vai ter que parar para comer, ela desconsidera o tempo que ela, por exemplo, teria agarrada numa questão com dificuldade, ou não entendendo uma parte da aula, teria que pausar a aula para pesquisar na internet. Então ela pensa tudo de forma super otimista, e o que acontece na maioria das vezes é que não vai dar certo, justamente por esse motivo, né? E o problema disso é que a gente não vai conseguir cumprir a tarefa no tempo estimado, e isso vai atrapalhar a tarefa seguinte, que atrapalha a tarefa seguinte, vai virando uma bola de neve, e vão se acumulando as tarefas que você deveria ter feito. Isso aconteceu por quê? Porque você se planejou para cumprir as tarefas nas condições ideais, subestimou o tempo que você poderia utilizar, e esse é um problema enorme, beleza? Então não caiam nessa falácia do planejamento, de se planejar para tudo dar certo nas condições ideais, trabalhem com margem de segurança. Então, por exemplo, você fala assim, eu acho que em 4 horas dá para terminar isso daqui, mas por precaução, vou colocar aqui no meu cronograma que eu vou gastar 4 horas e meia, porque se eu acabar antes está tudo bem, eu posso passar para a tarefa seguinte da mesma forma, mas se eu demorar mais, isso não vai atrapalhar todo o resto do meu cronograma. Então trabalhem com mais seguranças, não sejam tão otimistas nesse sentido, beleza? O terceiro ponto que eu quero que vocês percebam que a gente pode extrair dessa história é perceber o problema da cegueira induzida. Esse foi um termo que eu acabei de cunhar aqui para explicar isso para vocês. E de onde que essa cegueira vai vir, né? E o que seria essa cegueira? Para a gente entender isso, a gente tem que explicar primeiramente um conceito para vocês, que seria a falácia do custo afundado. É um nome um pouquinho feio em português, né? Porque a palavra foi cunhada inicialmente em inglês, mas a falácia do custo afundado vai descrever basicamente que quando a gente está num projeto no qual a gente já empregou muito esforço, mesmo que a gente perceba que ele está dando errado, a gente tende a continuar nessa direção, porque fala assim, não, eu já investi muito do meu tempo nisso daqui, eu não vou desistir agora. Então, como que a gente observa isso na história? Eles acharam que ia gastar 1 ano e meio, 2 anos e meio, gastaram muito mais que isso, chegaram 3 anos, não tinham acabado, chegaram 4 anos, não tinham acabado, chegaram 5 anos, não tinham acabado, e eles continuavam, falaram, não, a gente já gastou tanto tempo até aqui, a gente não pode parar, né, vamos continuar, vamos continuar. Então eles viam que tinha uma coisa errada, viam que estava fazendo alguma coisa errada, mas mesmo assim, insistiam na mesma estratégia. Por quê? Falar, não, se eu já investi tanto do meu tempo, da minha energia até agora, eu não posso parar. E esse que é o problema da falácia do custo afundado. Muitas vezes é melhor a gente parar, desistir de um projeto, dar um pouco a ré e observar a situação de longe. Olha só, o que está dando errado, como que eu posso consertar isso? Mas não, a pessoa vê que não está dando certo e continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo. Isso tende a gerar resultados ruins. Então, por exemplo, um estudante lá que se programou, montou seu método de estudos bonitinho, falou assim, não, eu vou assistir as aulas aqui com a minha calma, não vou anotar nada, depois que acabar a aula eu vou ler toda a apostila teórica, vou grifar tudo, vou fazer um resumo maravilhoso, depois eu vou para a lista de exercício e depois eu reviso. Aí a pessoa vê que não está dando certo, que ela está gastando muito tempo, está acumulando as matérias, mesmo assim ela insiste, fala, não, se eu já comecei a estudar assim, eu vou continuar assim, eu vou continuar assim. Ela vê que está dando errado e continua insistindo nesse planejamento que deu errado. E esse é o problema dessa cegueira induzida. Você não quer ver que está dando errado, por isso que eu batizei de cegueira induzida. E ela é induzida por quê? Pela falácia do custo afundado. Percebem? Então não caiam nesse problema, nessa questão de ficar insistindo numa estratégia, num planejamento ruim. É muito melhor você parar, dar um passo para trás, analisar a situação e se reinventar. Beleza? Então era basicamente o terceiro ponto que eu queria que vocês observassem. Retomando as ideias então, os principais pontos que eu apresentei a vocês aqui são, primeiramente, utilizem-se da visão externa. Peguem uma taxa base, uma média, e ajustem ela à sua realidade. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não caiam na falácia do planejamento, não sejam super otimistas, considerem que algumas coisas podem dar errado, e para isso trabalhem com margens de segurança. E o terceiro ponto é, não deixem que os custos já perdidos façam com que você continue insistindo numa estratégia errada. Dê um passo atrás e se reinvente, beleza? Então era basicamente esse o conteúdo do vídeo de hoje. Foi um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha conseguido contribuir com vocês, eu peço que deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque tá vindo muito mais conteúdo foda por aí, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!